Márcio, no programa anterior, nós estávamos gravando aqui, você estava participando de uma reunião, né, com o pessoal do Ministério da Justiça, né, tratando um grupo de trabalho para uma nova legislação, seria isso? Isso, a regulamentação do Estatuto do Desarmamento. Né? Justamente, Vilar, participei de uma reunião com um grupo de trabalho do Ministério da Justiça que vai propor o decreto regulamentador para 10.826, Estatuto do Desarmamento. O governo não escondeu de ninguém que ele iria iniciar o governo já discutindo essa questão de armas, né? Só que, ineditamente, eles abriram discussão com a sociedade, principalmente com as entidades representativas. Sem dúvida. Né? Então, assim, no grupo de trabalho, tinha entidades representativas, tinham órgãos que defendem, por exemplo, o armamentismo mesmo, os órgãos que têm interesse, né? Por exemplo, clubes de atiradores, o presidente da Taurus estava no grupo de trabalho, sabe? Venda de armas, essas coisas e tal. Efetivamente os interessados. Né? Exatamente. Então, era um grupo de trabalho montado ali para discutir o decreto que vai substituir o atual decreto 9847, que é o que está em vigência, né? E aí a gente precisou se aprofundar muito na Lei 10.826 e no decreto 9847. E a gente bem lembra que até chegar no decreto 9847 saiu uma sequência de decretos, acho que uns 6 decretos, um revogando o outro, né? Sim. Tinha um errinho, corrigia, tinha um errinho, corrigia, tinha um errinho, corrigia. Uma bagunça. Esse último decreto 9847, ele saiu com um detalhe, Vilar, que assim, eu, por exemplo, não tinha me apegado nesse detalhe, não tinha me apercebido desse detalhe, que fala do limite territorial do nosso porte. Sim. Veja bem, a Lei 10.826, ela garante aos guardas municipais o porte de arma. Isso está garantido lá pela Lei 10.826, está lá no artigo 6º, olha só. No artigo 6º da 10.826 está escrito: é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para. Aí tem inciso 1, inciso 2 está lá no inciso 3. Os integrantes das guardas municipais das capitais e dos estados e dos municípios com mais de 500 mil habitantes nas condições, olha só, nas condições estabelecidas no regulamento desta lei. Isso aqui já teve um madinho lá que ele acabou ampliando para todas as guardas municipais, né? Sim. Mas, de qualquer forma, o porte de arma, a lei fala assim, olha, guarda municipal tem porte, mas quem vai definir as características do porte de arma será o regulamento. Sim. Aí a gente vai lá para o decreto 9847 de 2019, que é o decreto vigente, né? Uhum. Lá no artigo 29A, ele fala: a Polícia Federal, diretamente ou por meio de convênio com os órgãos de segurança pública dos estados, dos distritos federais e dos municípios, nos termos do disposto no parágrafo 3º do artigo 6º da Lei 10.826, e observada a supervisão do MJ e segurança pública, aí 2 pontos. Aí no inciso 2 está escrito: concederá porte de arma de fogo funcional aos integrantes das guardas municipais, com validade pelo prazo de 10 anos, contado da data de emissão do porte, nos limites territoriais do estado em que exerce a função. No nosso caso, nos limites territoriais do estado de São Paulo. Só que lá no parágrafo único ele tem uma exceção, ou seja, a regra é que o seu porte de arma, policial da Guarda Civil Metropolitana, vale no estado de São Paulo. Mas tem uma exceção lá no parágrafo único, fala: os guardas municipais autorizados a portar arma de fogo, nos termos do inciso 2 do caput, poderão portá-la nos deslocamentos para as suas residências, mesmo quando localizadas em município situado em estado limítrofe. Sim. E aí tem 2 pontos importantes. Primeiro, deslocamento para residência, ou seja, a gente vai sair do estado de São Paulo portando arma se a gente estiver em deslocamento para a nossa residência, tá certo? Agora, para onde a gente pode ir? Os decretos anteriores, desde o 5123 lá de 2004, eles falavam o seguinte: que o porte valeria até os municípios limítrofes, Sim. que é aquele município que faz a divisão entre um estado e o outro, como, por exemplo, Extrema. Como, por exemplo, acho que Resende, no Rio de Janeiro, que é o primeiro. Né? Essa redação não está dessa forma. Essa redação está escrita assim, vou até repetir aqui para vocês prestarem atenção. Mesmo quando localizadas em município situado no estado limítrofe. Sim. Os estados limítrofes que fazem com São Paulo: Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, correto? Significa que qualquer município dentro desse estado limítrofe, o seu porte de arma é válido. Sim. Mas isso vale para quem? Para quem está em deslocamento para a sua residência. Eu falo essa informação, ela é muito relevante porque nesse atual concurso a gente tem bastante colega do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, alguns do Paraná e eu não sei se tem do Mato Grosso do Sul.
Mas, de qualquer forma, do Rio de Janeiro tem bastante colega lá. Sim. E aí o colega fala assim, poxa, eu moro no Rio de Janeiro cidade, né, a capital do estado. Posso ir com a arma, né, até a minha cidade e tal? O entendimento anterior dos decretos anteriores não podia. Não podia. Esse permitiu. No máximo até Paraty ali, né? Isso, exato. Que Agora, isso também continua sendo limítrofe, né? O problema é que esse decreto está com os dias contados, né? Deve sair uma nova regulamentação e essa regulamentação deve, como que fala, revogar esse decreto. De qualquer maneira, a expectativa que a gente tem do Ministério da Justiça é não caminhar para trás e sempre para frente. Um dos pontos que eu defendi, por exemplo, nessa reunião, Vilar, é que assim, o porte de arma do aposentado, ele não tem restrição na lei. Ou seja, a Lei 10.826 não restringe ao policial da Guarda Civil Metropolitana na condição de aposentado portar arma. Ela não restringe. Quem regulamenta é o decreto. Sim. Aí lá no decreto ele fala, os integrantes dos órgãos dos incisos 1, 2, 5, 6, 7 poderão portar arma depois de aposentados, conforme regulamentação da instituição a que pertence. Sim. Certo? Ou seja, o aposentado da Guarda Civil Metropolitana, para que ele tenha porte de arma na aposentadoria, basta incluir o inciso 3º no decreto de regulamentação. Então é possível ter um porte de arma aposentado sem mudar a lei. Basta alterar o decreto, né? Uma outra coisa que não está nesse decreto, mas que foi muito discutido, foi a questão do calibre, né? Aí, a nossa fala nessas reuniões é que, assim, o município de São Paulo já investiu uma grande quantia de dinheiro em armas novas, né? Sim, pistolas 9mm, carabina 5.56, carabina 9mm e tal. Então a gente também não pode andar para trás quanto ao calibre. Esse calibre tem que partir desses que já estão usando e, quiçá, aumentar, mas retroagir não. Não pode a Prefeitura de São Paulo pegar e colocar na gaveta esse montão de arma aí, porque devolver, né, o governo mudou. E aí, nesse sentido, a gente sente que o Ministério da Justiça concorda com esse argumento de que não dá para andar para trás. Né? Eles buscam regulamentar talvez um pouco mais de restrição a questão lá dos caçadores, atiradores e colecionadores, que realmente é o foco da discussão. Né? E aí, você vê, ainda tem entidades lá que representam esses grupos e está defendendo os interesses deles também junto ao governo. De fato, a gente vê que o grupo de trabalho está na nona reunião, e já busca uma minuta para chegar a um consenso, né? Resolver esses problemas, né? Isso. Nós, obviamente, teremos acesso à minuta. Quando a minuta tiver terminado, nós teremos acesso à minuta. Vamos ler, vamos ver se tem algum ponto que nos causa algum tipo de prejuízo e vamos pontuar, dizendo assim, olha, esse ponto aqui, né, tem que, né, ser modificado. E a gente já sabendo que o governo federal deve propor também alteração na própria lei, na 10.826, a gente já começa a discutir ali no grupo de trabalho o limite territorial do porte, que aí pode deixar de ser o limite territorial do estado de São Paulo e os estados limítrofes e passar a ser um porte de arma nacional. Mas aí precisa mudar a lei. Nesse sentido, precisa mudar a lei. Isso aí não dá para mudar só no decreto, né? Sim. De qualquer maneira, assim, Sindiguardas, Fenaguardas, o SIGMUC de Curitiba participou da reunião e tal. A gente está muito próximo nesse debate e muito atento a esse debate para que a gente não tenha regresso e sim progresso nessa questão de arma de fogo. É isso aí.